Apostila de História, página 9. Mudanças no Brasil e nas lavouras de café. Em 1888, no Brasil, foi assinada a Lei Áurea que garantiu a liberdade aos escravizados. O documento foi importante porque há centenas de anos eles lutavam pela própria liberdade. Desde então, os africanos trazidos para o Brasil e os afrodescendentes passaram a ser pessoas livres e deveriam receber o pagamento pelos trabalhos que realizavam. Contudo, nessa época, muitas pessoas acreditavam que o país só enriqueceria se a maioria da população fosse branca. Bom, aqui tem uma imagem de uma obra que se chama Redenção. A Redenção de Cã, de Modesto Brocos. E aqui fala que essa obra foi produzida em 1895 pelo artista espanhol Modesto Brocos. Nela está representada uma família composta de uma idosa, a avó, uma mulher que segura o filho no colo e tem ao seu lado o marido dela. A avó faz um gesto de agradecimento pelo fato de o menino ser branco, olha, pelo fato de o bebê ser branco. Nessa obra, o pintor retratou o desejo de que a população brasileira se tornasse branca, e esse pensamento era comum entre muitas pessoas daquela época. Então, olha só. Com esse tipo de pensamento, muitos fazendeiros de café e donos de comércio, em vez de contratarem o trabalho dos africanos e dos afrodescendentes, preferiram empregar outras pessoas apenas porque eram brancas. Assim, o governo brasileiro passou a incentivar a vinda de um grande número de imigrantes europeus para trabalhar nas fazendas de café, e grande parte dos africanos e dos afrodescendentes ficou sem trabalho e sem ter como sustentar. sem ter como se sustentar. Agora aqui, a página 10. Desde 1989, a discriminação racial é considerada crime pelas leis do Brasil. Apesar disso, muitos casos de discriminação racial continuam acontecendo. Você já presenciou algum desses casos? Não reflita sobre isso. Então, discriminação racial: excluir, diferenciar, desrespeitar, tratar de forma injusta uma pessoa ou um grupo de pessoas por causa da cor da pele, etnia, religião, ascendência ou local de origem. Então, vocês podem observar que aqui nessa obra, a avó agradece pelo neto ser branco, né? Porque ela sabe que se fosse negro, tudo o que poderia acontecer com ele, né? Principalmente naquela época, né? Aprender é divertido. Preencha os cartazes ilustrados com palavras que digam atitudes e sentimentos de combate à discriminação racial. Então, olha só, o nosso país ele foi construído com base, né, e com muito sangue, principalmente dos indígenas, né, que perderam a sua identidade quando os portugueses chegaram ao Brasil e que tentaram inserir neles culturas e hábitos de um povo totalmente diferente deles. Os escravos, né, que eram os africanos foram trazidos para o Brasil para trabalhar, né, porque muitos portugueses começaram a vir e só os indígenas não davam conta de tudo que precisava ser feito. Então começaram a trazer mais os escravos, né, para o Brasil. Eles começaram a trabalhar como escravos mesmo aqui, né? Eles eram traficados, né, nos seus países de origem, né? E aqui eles trabalhavam como os escravos, assim como os índios também, que eram os escravos deles, né? Então, naquela época, nascesse negro, né, fosse filho de um escravo, já se tornava automaticamente um escravo ali da fazenda, né? E isso depois, com a Lei Áurea, que foi assinada pela princesa Isabel em 1888, ela garantiu a liberdade de todos os escravizados que nascessem ali, né? Todos já estavam livres, né? A Lei Áurea aconteceu e todos os escravos foram libertos, né? E já tinha acontecido de alguns serem libertos antes porque tinham conseguido comprar sua carta de alforria. E essa discriminação em relação à cor, então, se deu por quê?
uma cor diferente da dos brancos era considerada uma pessoa submissa, né? E foi isso, uma geração criada em cima disso. Então, essa discriminação racial existe até hoje, infelizmente. Então, aqui eu quero que vocês coloquem frases, pode ser desenho que mostrem atitudes e sentimentos de combate à discriminação racial, tá bom?